uma palavra tornou-se um tanto comum, se não comum para a coletividade, maioria absoluta das pessoas, mas esta mesma maioria, no mínimo, já ouviu agora, atualmente, essa palavra. A questão do contingenciamento. O que é o contingenciamento? O contingenciamento é o seguinte, né? É uma política econômica de intervenção governamental que estabelece limites à produção. Perfeitamente entendível, né? Correto? Questão de estabelece limites à produção, à comercialização interna e importação ou exportação de determinado produto, tá certo? Com a intenção de sustar a importação do produto e impulsionar sua produção no país. Enfim, mas o contingenciamento que foi apregoado e divulgado em nível de governo federal em relação às universidades federais é de que as verbas não foram cortadas, elas foram suspensas. Houve um contingenciamento, elas foram suspensas. E algumas prestações de contas precisam ser apresentadas e outras o governo entende que precisa, lá no entendimento do atual e novo governo, né, saber em que pé anda determinados investimentos, gastos e etc, etc. Então, segurou a grana e vamos ver o que vai ser liberado a partir desse novo levantamento. Então, o tal do contingenciamento. Só que isso está gerando ação-reação, lei da física. Toda ação provoca uma reação. E os professores e acadêmicos da UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, estão se movimentando e tem decisões de hoje já. Então, é a informação saindo do forno, realmente. Então, o relação ao contingenciamento, uma greve diferenciada, achei legal, diferente, esse comportamental legorizado aí da UFSC, né, é uma greve produtiva, não é uma greve improdutiva só por parar por parar. Correto? Eles têm decisões legais, achei bacana, achei inteligente. E não poderia, né? Tudo gurizado de Universidade Federal, o cérebro está bombando, então tem mais que aproveitar com coisas boas, apesar das dificuldades. Os professores também vão tomar decisões em assembleia, etc., mas é outro detalhe. Eu estou aqui com o Luiz André, que é acadêmico de fisioterapia da UFSC, campus de Araranguá, e o Vitor Demarque, que também é acadêmico de engenharia de energia da UFSC, campus de Araranguá. Tá certo? Então, antes de falarmos do assunto, o Luiz André, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Elias, tudo certo? Como vai você? Tudo bem, estamos enfrentando bem, como tu disse, essa greve em movimento, não estamos parados, nossa intenção é mostrar para a sociedade como nossa universidade impacta aqui dentro da cidade. Vitor, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, Elias, tudo tranquilo. E na medida do possível, mas tudo certo, com certeza. Claro. Como é que tu citou aí? Greve? Uma greve em movimento. Greve em movimento. Eu não disse que é uma decisão diferente. Gostei. Aliás, eu estava estranhando, viu, Luiz André e Vitor, essa questão dos acadêmicos não estarem se movimentando. Eu estava achando a coisa meio parada. O pessoal não está vindo para a imprensa, não estou vendo muita movimentação lá na turma que faz o campus viver. Não é a parte física, são os acadêmicos, são os professores, são os funcionários da universidade. Eles fazem a coisa viver. O resto é material, aí não voga. Eu estava achando vocês meio parados. Legal, vieram para o limpo agora, né? Claro, não, meio parados não, porque a gente já sabia desse bloqueio desde maio, quando a gente fizemos nossa primeira ação por meio do 15 de maio, onde levamos o pessoal para a rua e tal. Porém, a gente teve esse tempo meio estático, de certa forma, onde a partir da semana passada levamos um grupo de estudantes aqui da universidade, do nosso campus de Araranguá, para Florianópolis, onde ia ter uma assembleia estudantil, onde a partir daí teve algumas deliberações para os campi em geral. Por isso, a partir disso, a gente trouxe essas demandas para o nosso campi aqui em Araranguá, onde a gente foi deliberando coisas com os acadêmicos do nosso campus. Então, todas as decisões foram sendo pensadas em momento nenhum, estivemos parados e tal. Mas tivemos agora também um ato muito bonito no 7 de setembro, onde desfilamos, mostramos os projetos, o que a UFSC Araranguá produz, como impacta a cidade, questão de economia, questão da fisioterapia, como afeta as pessoas na saúde. E depois tivemos uma manifestação política que eu achei muito linda, de certa forma, muito pacífica, muito correta, do jeito que tem que ser, onde mostramos a indignação dos universitários, da comunidade acadêmica, dos pais de universitários, professores, com essa situação. É verdade.
Bem, toda manifestação de qualquer segmento é uma ação democrática. E nós moramos num país democrático, temos o direito de nos manifestar, dentro de um padrão de, como disse aqui o Luiz André, de respeitabilidade. O meu limite termina onde começa o limite do vizinho. Mas gostei, vocês mostraram o que tem o campus, para que serve, o que é isso, o que é aquilo, e o que vai impactar negativamente o contingenciamento. Eu acho que por aí é o caminho. O que tem de decisão de hoje aí, saindo do forno a informação? Bom, então, já vindo da semana passada, né, a gente pode observar que no nosso campus a gente já tinha feito algumas deliberações quanto aos centros acadêmicos, né, então a gente se reuniu como categorias de estudantes e, inicialmente, 3 cursos já deliberaram que a gente ia fazer uma greve, realmente com uma greve com 3 conteúdo. cursos? 3 cursos. Quais? Inicialmente, fisioterapia, engenharia de energia e a questão de TIC. E com isso a gente fez essa primeira paralisação, né, então... e posteriormente, agora a gente veio para essa semana e hoje foi finalizado os outros 2 cursos, então o curso de medicina e o curso de engenharia de computação também aderiram a essa greve em movimento. Os 5 cursos da UFSC. Exatamente. Hoje os 5 cursos estão aqui. E paralelamente a isso, ontem na totalidade da UFSC a gente tinha 50 cursos em greve e alguns em estado de greve. E hoje a gente finalizou, antes da assembleia do nosso DCE, do Diretório Central dos Estudantes, a gente tinha um total de 64 cursos somando greve e estado de greve. Então, a nossa... Quantos cursos tem a UFSC? A UFSC hoje, no total, são em torno de 98. 98 cursos. Isso. Então, a gente já tinha uma totalidade bem considerada e algo bem completo, assim, visto a grandiosidade do campus. A gente também pode citar que alguns cursos de pós-graduação também já estão buscando essa adesão. E quando a gente vê essas notícias mais quentes, é muito relacionada com as reivindicações que os estudantes têm. Então, é muito da batalha do que a gente vê que faz sentido a gente parar, movimentar e estruturar muito a nossa comunicação com a comunidade, a nossa comunicação com a comunidade como um todo, e esses estudantes e também da sociedade, para que a gente possa lutar e ver que sem verba a gente não consegue guiar a universidade com pesquisa, ensino e extensão, como são os 3 pilares de uma instituição, sabe? Com certeza. Mas o que vem da reitoria da UFSC? Bom, a reitoria ainda não se posicionou diretamente, apenas a única movimentação que a gente tem é a respeito do programa Futurice, que inclusive foi um programa do governo federal, mas eu acho que até convém a gente vir num outro momento para falar apenas sobre esse programa, que é um programa que ele está sendo proposto para as universidades federais, para que venha com uma nova ideologia de ensino superior. Mas eu acho que isso cabe talvez numa próxima entrevista para a gente falar um pouquinho sobre. Eu perguntei... Porque o reitor, que aliás ele é aqui de Araranguá, inclusive, o Baldo? Baltazar, né? O Baldo, da família Baltazar aqui de Araranguá. Ele tem dito, vamos parar, vai parar, não vai ter grana. Por isso que eu perguntei se vem alguma orientação de cima para baixo, algum tipo de posicionamento, porque a reitoria diz que vai parar. Tá, mas quando, onde, como, por quê? São perguntas básicas que eu acho que os acadêmicos também têm o direito de saber, né? Claro, a última fala que a gente teve no Conselho Universitário, lá em Florianópolis ainda, isso, que o Baldo trouxe, é que como o previsto é que o restaurante universitário ia ser cortado para os estudantes que não fossem isentos. Só os isentos continuariam frequentando o restaurante universitário. A partir daí... Só quem? Só os estudantes que são isentos de pagar o restaurante universitário continuariam frequentando. Isso. A partir disso, havia uma previsão de uma verba até dia 15 de outubro, com esse corte para os não isentos pararem de frequentar o restaurante universitário. Certo. Esses não isentos pagam o restaurante preço de custo? R$ 1,50 é o valor pago pelos estudantes. R$ 1,50? Isso. Para quem não é isento? Para quem não é isento. O isento é zerado. Isso aí. Daí, exato. O que foi deliberado nessa reunião do Conselho Universitário é que o restaurante continuaria funcionando para todos os estudantes e que as bolsas de permanência continuariam sendo distribuídas até acabar a verba. Então, a gente tinha uma previsão com esse corte dos gastos já até dia 15 de outubro. Com o seguimento disso, a gente não sabe até quando terá a verba para a universidade seguir. Se antes, com esse corte, a gente tinha até 15 de outubro, acreditamos nós que esse prazo diminua. Então, a gente está correndo contra o tempo, de certa forma. Ô, Vitor, o que vocês mostraram no desfile do 7 de setembro? Uma data importante, a mais importante, aliás, do Brasil, da independência. Não tem 197 anos de Não tem data mais importante do que essa, o dia da independência. É a mais importante do nosso país. Então, nada melhor que usar essa data para apresentar-se e reivindicar. O que vocês apresentaram em termos de impacto para nós aqui, o que significa esse contingenciamento e o que ele pode nos ocasionar?
Bom, no dia 7 de setembro foi algo realmente muito bonito, né? Um momento onde a gente resplandece a questão de dependência e tudo mais. A gente apresentou vários projetos, tanto projetos de extensão como projetos de pesquisa. Eles fizeram um desfile, a gente apresentou algumas situações que a gente tinha. E também no final a gente mostrou muito da indignação que a gente vive hoje, né? Que, por exemplo, eu posso usar como meu exemplo, eu sou bolsista de extensão aqui na universidade, faço um trabalho com agricultores da região para desenvolvimento de novos produtos através de fermentados. Então, existe a possibilidade da minha bolsa ser cortada. Então, todo o desenvolvimento que a gente faz, a questão de deslocamento, contato com os agricultores, a questão de desenvolvimento realmente desses agricultores que às vezes precisam de um auxílio da universidade para desenvolver algo novo, pode ser cancelado. Então, toda a economia local ela acaba sendo impactada de alguma forma. Porque da mesma forma que eu tenho esse projeto, existem vários outros projetos que também são desenvolvidos na região para realmente ter esse impacto. E além disso, quando a gente pega, às vezes esse impacto ele não precisa ser talvez na forma monetária, mas sim na forma de saúde. Como até o Luiz ele pode muito bem citar os projetos da fisioterapia e da medicina que estão dentro de, às vezes, de hospitais, de centros de saúde. Básicas, enfim. Exatamente. Hoje, dentro da UFSC, a gente tem em torno de 40 projetos, enfim, entre eles pesquisa e extensão. Nas áreas da saúde, que eu posso comentar mais a fundo agora, questão de medicina, fisioterapia, a fisioterapia só no estágio já age dentro das unidades básicas, HUs, enfim. A medicina também faz esse trabalho muito forte na questão das unidades básicas. Certo. Então, com a saída da universidade, a questão de saúde da cidade ia perder muito. Porque, lembrando que o trabalho feito por nós é gratuito. A gente faz esse trabalho em prol da sociedade. Tanto em projetos também, eu participo de um projeto que é a Desufísio, Fisioterapia Desportiva, atendemos pessoas da cidade também, de forma gratuita, onde seria a saída da universidade daqui seria uma perda gigantesca para as pessoas onde tem um acesso à saúde gratuito e de qualidade. Esses projetos, essas pesquisas, vocês foram bem claros e é bem tranquilo de se entender e aprender que eles precisam ir ao encontro, tem que ir para o campo, não vai aprender na sala de aula, tem que ir para o campo, tem que buscar conhecimento, tem que trocar experiência para a coisa acontecer. Isso aí demanda tempo e investimento. Se corta, vai para o lixo o projeto que está em andamento. Tem um trabalho muito bonito também de umas meninas, não só meninas, é um projeto de extensão Parkinson na Ativa também, que atua no asilo aqui de Araranguá, ali na Getúlio Vargas, não lembro o nome do asilo agora, mas é um projeto muito bonito, as meninas vão lá, fazem atividades com os idosos e tal, trazem, os benefícios são muito grandes. Foi feito um trabalho de pesquisa em cima desse projeto agora, que vai ser levado para um congresso lá na Bahia, para ver como o que a gente faz aqui toma uma proporção grande, como traz um benefício grande para a sociedade. O gurizado, me permite chamar de gurizado, porque é tudo idade da filharada lá em casa, então a gente chama de gurizada. A questão, obviamente, vocês estão reivindicando direitos constitucionais, que a Constituição nos garante direito e acesso à educação, saúde, lazer, etc. Se bem que os homens que mandam não cumprem a Constituição. Mas tudo bem. A minha preocupação, entre aspas, é esse movimento consistente e com razão que vocês estão fazendo, essa greve momento, não seja usada como massa de manobra político-partidária, para ver confronto político-partidário. Vocês ficam atentos a isso ou não? Com certeza. Tanto é que aqui não sei se eu me fiz claro. Não, claro. Daqui a pouco já tem bandeira de 300 partidos políticos na reivindicação da gurizada. Daí eu acho que tem que governo federal, acadêmicos, professores, e não tem partido político. A Universidade Federal é de todo mundo. Exatamente. Não é de partido político nenhum. Sim, tanto é que, como a gente já tinha falado antes da parte democrática, tudo foi feito através de votações, né? Ninguém foi lá e simplesmente decidiu o que seria feito. E além disso, relacionado com isso, em nenhum momento a gente seleciona esquerda, direita, centro, a gente não define nenhuma dessas orientações políticas. Porque a gente não pode esquecer muito que a questão de fazer um movimento político, ou seja, fazer uma reivindicação ao governo federal, não necessariamente significa levantar uma bandeira partidária. Exatamente. Então, o nosso movimento é muito na ideologia de criar política através de movimentos. O movimento de vocês é político. O nosso movimento não é político partidário. Exatamente. A gente não tem uma fonte partidária, a gente tem uma fonte política através de criar ideias políticas, através de criar a ideologia de batalhar pelo que é nosso, pela Universidade Federal, que é de todos. Então, a gente tem muito isso convicto conosco, que a gente não tem que levantar uma bandeira, mas sim a gente tem que lutar pelo que é de liberdade de todos. Inclusive, um convite muito forte nosso, como Universidade Federal, é convidar a comunidade para visitar a gente ali, tanto lá no Mato Alto, que a gente tem alguns projetos que funcionam lá, como aqui na Unisul, que querendo ou não a gente divide com ela aqui,
que fiquem realmente à vontade para conhecer, ver os projetos que a gente está fazendo. A gente tem cronogramas, a gente depois até pode passar o nosso @ do Instagram, que lá vai ter todos os horários, para que se o pessoal quiser participar de alguma palestra, que a gente tem rodas de debate, a gente tem momentos culturais, a gente tem momentos de desenvolvimento de novos conhecimentos. Então é algo realmente extremamente amplo para que a gente possa entender melhor toda a questão política, toda a questão do contexto social e econômico, mas também de conteúdos. Então a gente ministra às vezes algumas aulas de conceitos básicos, às vezes conceitos mais avançados, mas sim através de fazer desse momento de paralisação, de greve, seja algo construtivo e que as pessoas não fiquem simplesmente paradas sem fazer nada, como muitas pessoas pensam que a greve é assim. Aliás, o que o Luiz André e o Vitor nos contaram aqui, socializaram os afazeres deles lá na UFSC, campus aqui de Araranguá, esse é o verdadeiro papel de uma universidade, que os meninos fazem aqui, ó. São projetos, são pesquisas que vão ao encontro da necessidade da comunidade onde a universidade está inserida. Ó, tu não faz ali nas unidades de saúde, hospital, pronto-socorro, o outro vai lá na colônia saber do agricultor e tal. Esse é o papel da universidade. E isso vocês cumprem bem, pelo que eu estou acompanhando aí, né? Com certeza. Até, inclusive, eu já busquei aqui, se vocês quiserem seguir, o nosso @ é comunicaufscaru. Então... lá a gente está postando todas as atividades que estão acontecendo. Comunica UFSC Aru. Isso. Então lá a gente está divulgando e está sempre apresentando nossos stories e também na timeline para realmente divulgar para a galera e quem quiser participar, tanto da sociedade quanto dos próprios estudantes, né? Que querendo ou não, hoje a nossa comunidade acadêmica do campus Araranguá movimenta em torno de 2.000 pessoas. Então, para ser... Tudo isso já, né? Tudo isso já. E são 10 anos de história, querendo ou não, já temos várias pessoas formadas também, então a comunidade está cada vez crescendo e impactando realmente. Então, através do Instagram também é uma forma da gente conseguir acessar todo mundo e que todo mundo possa ter essa ajuda, essa comunicação, sabe? E como é que vocês chegaram nessa greve em movimento? Que eu sou fã, já gostei de greve em movimento. Gostei. Como é que vocês chegaram nessa greve em movimento? Bom, assim... Foi, como eu disse, a gente fomos a uma reunião lá em Floripa onde foi deliberado esse estado de greve. Os cursos tinham até o dia 10 para reunir os seus centros acadêmicos, o curso em si, para decidir como ia reger a greve, se aderir à greve, enfim. E a partir disso a gente percebeu como a universidade não está afastada da sociedade, mas como a sociedade não tem visto bem o que a gente faz para ela. E como a gente está tentando trazer isso de uma forma que torne impactante. A gente percebeu nessa brecha a forma do nosso movimento ser mais impactante, trazer mais resultado para nós e para a sociedade também. Certo. Então, foi uma forma de tentar dar visibilidade para o que a gente está... Claro. Os ataques que a gente está sofrendo. Sim. A gente vê muito a ideia de combater isso com conhecimento, sabe? E a melhor forma da gente combater o conhecimento é nós mesmos fornecermos conhecimento para um todo, sabe? Quem conhece, às vezes, da área jurídica e pode dar um embasamento maior para a galera que quer falar sobre greve, tanto é que todas as greves foram votadas com base nos seus estatutos, nos seus... Sempre por decisão da maioria. Exatamente. E algumas situações até 2/3, né? Que para ter greve conforme o estatuto. Então, a gente foi muito nessa motivação e com isso, aí, como a gente tem um curso um centro bem plural, né? A gente tem 3 áreas de tecnologia e 2 áreas da saúde e com isso a gente consegue ver toda essa questão de como que a gente pode compartilhar e trocar essas informações. Então essa ideia do greve em movimento ela foi muito voltada também, já porque como o Luiz muito bem falou, lá no dia 15 de maio. Tá, mas eu vou repetir a pergunta, mas de forma mais objetiva, para a turma que está lá em casa ouvindo. Claro. Mas o que é a greve em movimento? Vocês não estão na sala de aula, vocês não vão mais para o campo, como é que funciona essa greve em movimento? Enfim, explicando um pouco mais... Mas o objetivo para quem está pessoal entender, né? Bom, a gente tem pessoas organizando o grupo num todo, traz demandas de atividades que de forma que tragam atos, tipo, a greve tu faz de forma para que gere esse pensamento político tanto dentro da universidade quanto fora. Então existem atividades sendo feitas toda hora e um cronograma de atividades que tanto para dentro da universidade quanto para fora que está acontecendo. Esse é o conceito da greve em movimento. A gente tem diversas atividades rolando, rodas de conversa, passamos algum documentário e depois conversamos sobre atividades culturais. Enfim, estamos abertos, como o Vitor já falou, a que a comunidade venha para dentro da universidade também, para que a gente consiga mostrar bem o que a gente faz. A gente expor nossos projetos, não que a gente vai também levar isso na praça, mas queremos muito que a comunidade entre na universidade e isso
lembrando que a universidade é da comunidade também. A gente quer fazer com que as pessoas se sintam dentro disso. Sim, não. E aí, se a universidade não for da comunidade e não houver uma recíproca verdadeira das partes envolvidas, aí não funciona. Tem uma super universidade em Aranguá que tinha campus e tudo, mas só arrecadava. Como é que diz a oração, aquela do Pai Nosso? Venha a voz ao nosso reino. Só venha a voz ao nosso reino. E não tinha projetos. O que aconteceu? Teve que ir embora, porque não viveu a realidade. E a UFSC está fazendo isso muito bem. Aliás, esse é o papel de uma universidade, como eu disse. Exato. Tá, e agora o que vocês vão fazer, rapaziada? Daqui para frente tem alguma coisa marcada já para amanhã? Depois como é que funciona isso? Exato. A gente ali, inclusive, se continuarem ali no nosso Instagram, no @comunicaufscaru, a gente está divulgando tudo isso que vai acontecer, mas lembrando que a greve é sempre um momento de reivindicação, né? Então, a gente, como Campus Araranguá, em união com todo mundo, a gente tem 3 reivindicações básicas que são o que norteiam também vários dos nossos conteúdos que são divulgados, né? Isso. O principal seria a revogação dos bloqueios de verbas de educação, que além do contingenciamento teve partes que foram bloqueadas, né? Que já entram em uma segunda instância. Então, essas são as primeiras reivindicações. A nossa segunda seria a revisão do PLOA, né? Ou seja, o projeto de lei orçamentária anual de 2020, que já começou a ser divulgado e tudo mais, já começou a ser um pouco estruturado. E a gente vê que a UFSC vai ter um decréscimo em termos de utilização de valores para sua manutenção. Então, isso vai ser um problema bem grande. Quem sabe a gente pode ter uma discussão mais futura. E, além disso, a nossa terceira reivindicação seria a questão de manutenção e ampliação de bolsas. Essas bolsas desde monitoria, pesquisa e extensão. Que a gente está chegando numa situação que pode ser que isso seja bloqueado também pela UFSC. Pode ser. Pode ser, ainda não é confirmado. Tanto é que esse mês os bolsistas também receberam suas bolsas, mas pode ser que para o mês que vem, como o Luiz falou, ali a partir de outubro não receba mais. Então, com base nessas 3 reivindicações, a gente está criando os temas e as discussões para serem feitas durante o dia. Amanhã, além de todas as nossas discussões mais políticas, a gente também vai ter um momento de confraternização, que vai ser através de prática de esportivas, já que a gente está no ambiente acadêmico, a gente também precisa ter o nosso momento de prática esportiva para a questão de saúde. Então, a gente vai fazer isso em parceria com a nossa atlética. Além disso, a gente também tem, às vezes, a bateria fazendo algumas apresentações. Então, a gente tem toda essa questão cultural também muito envolvida com o nosso conhecimento. O Luiz André e Vitor, o que vem também por parte do Ministério da Educação e do governo federal em si, é bom conversar com a gurizada assim também de forma bem aberta. Claro. Pelo menos através, principalmente de redes sociais, muitas imagens, gravações, etc., de ações negativas para a grife ali, Universidade Federal. Não sei, né? O pessoal, gurizada, bagunça, não vão para aula, tem QG no porão que tem a cannabis sativa rolando, a erva do diabo, essas coisas. Como é que na posição de vocês? Bom, é bem como o Vitor falou, a gente sabe... Essa piazada tá com uma cara saudável de montão. Principalmente que a gente vê nas redes sociais, né? Tu sabe que é verdade. Claro. Mas cada coisa é escabrosa ali, que pelo amor de Deus. A gente tem acesso também a todo esse ódio que é jogado em cima de nós pelas mídias sociais. Mas, como o Vitor falou, a gente quer combater essa ignorância sobre o que acontece na universidade com conhecimento. Boa. Queremos levar nossos projetos, atividades para a comunidade, porque a melhor forma de mostrar o que a gente faz é levando o que a gente faz para a comunidade. Então, bem como o Vitor já falou, no nosso Instagram tem não só a questão do cronograma que acontece diariamente, certo. Como levantamento de vários dados sobre como a UFSC afeta a comunidade, questão de projeto, questão econômica, enfim, diversas outras partes. Sim. Eu acho algo que também é muito importante, que a gente foi muito condenado desde o começo do ano, aí falando muito que na Universidade Federal é cometido balbúrdia, é cometido por aí o caminho. Várias situações, e sendo bem sincero, e até colocando uma posição assim um pouco mais ríspida, isso é muito falta de conhecimento, é muito falta de vivenciar o que uma universidade pública, o que um Instituto Federal ele pode promover para os estudantes. A gente vê que a Universidade Federal em Santa Catarina foi algo que... Santa Catarina é o que é hoje graças à Universidade Federal e ao Instituto Federal que ela teve. Quando a gente pega a cidade de Aranguá, volta 10 anos atrás e volta para agora, a evolução que teve em termos de tecnologia e de possibilidade de expansão também é muito grande. Então, a gente vê que a Universidade Federal ela é um ambiente que faz pessoas crescerem, sim, se desenvolverem de forma crítica e principalmente com conhecimento. Então, quando a gente recebe um ataque desse, o que a gente pode fazer é realmente não pode generalizar, né? Exato, com certeza. Não é só daí na universidade, pode ser na universidade particular, pode ser na escola de ensino médio, fundamental, existem grupos e grupos. Tem aqueles que em qualquer lugar tu encontra, então não pode generalizar. Exatamente. Na maioria a coisa lá é positiva e produtiva, né? Com certeza. Claro, justamente por isso que, se for olhar dados, as universidades federais do Brasil são as melhores universidades
dentro do país, contra qualquer, não desmerecendo os privados, mas o que acontece, questão de pesquisa, 90% da pesquisa do Brasil é concentrada nas universidades federais. Então, isso também tem que ser levado à população. O governo e a própria população têm uma opinião formada também, rapaziada, de que a Universidade Federal perdeu também o tino na questão de ser federal, que a maioria absoluta dos acadêmicos que ocupam as vagas nas federais são filhos de quem poderia pagar privada. Como é que é essa relação lá dentro? Então, hoje na UFSC, né, na Federação Catarina, em torno de 60% das vagas elas são para pessoas que entram através das chamadas cotas, né? Seja ela por renda, seja por termos de gênero, de raça e tudo mais. A gente tem várias atribuições que essas pessoas elas têm. Então, com isso, hoje na UFSC a gente tem uma universidade totalmente plural. A gente não tem mais lá como na época de anos 2000, 2001, por ali, que a gente via aquele biotipo do branco, de olhos claros, que é aquela pessoa que realmente está na universidade. Hoje não. Hoje parecido contigo, assim, ó, branco. Exatamente, parecido comigo. Exatamente. Branco, de olhos claros, cabelos claros e tudo mais, que realmente era esse biotipo que a gente tinha muito presente nas universidades federais. Hoje em dia já não. Hoje a gente consegue ver realmente a questão de pluralidade e a necessidade dessa pluralidade para que a gente veja todos os contextos e a gente desenvolva cada vez mais, sabe? Então, hoje na Universidade Federal a gente tem essas modalidades, as cotas, que realmente é algo que engrandece ainda mais o ensino e possibilita o acesso a todos, sabe? Então, realmente ser a universidade pública de todos para todos, sabe? Então, eu adoro conversar com essa rapaziada. Por isso que eu tenho um monte de filho. Muito bom. Por isso que eu tenho um monte de filho. O Vitor Demarque, estudante de engenharia, temos que incentivar eles, serão os nossos futuros engenheiros, médicos, fisioterapeutas, dentistas, odontólogos. Eles são o futuro do país. Tá certo? Eu já estou mais para lá que para cá, mas dá para durar mais um pouquinho ainda. Mas essa gurizada que vai fazer o país ser diferente. Então a gente tem que incentivar e tomara que o governo não dá uma revisada nessa situação aí para que o pior não aconteça. Mais alguma colocação, por favor? Fique à vontade. Claro, que mal pergunte, mas teus filhos têm que idade? O Leonardo tem 30 anos, a Maria Eduarda tem... O Léo vai fazer 31, a Mana tem 29 e o Júlio tem 22. Ah, então alguns deles frequentou a Universidade Federal? Não. O NESC... Não, universidades muito boas também. Hã? Universidades muito boas também. Isso. Mas estamos e o mais novo está terminando o mestrado na Unesco também. O de 22. Bacana, mas faz o que ele cursa? Não, porque lá tem duas coisas legais. Estuda e não pode torcer pro Inter. São duas coisas obrigatórias na minha casa. Tá? Mas eles saíram na linha. No lugar errado, então. Eu sou colorado, pô. Já vai por isso tá fazendo greve. O que eu gosto que seria legal a gente comentar é que a universidade pública aqui em Araranguá, ela veio lá de 2008, em torno disso que ela veio pra cá, né? Tanto é que ela concluiu os seus 10 anos. E ela veio pra cá com muita ajuda política regional em termos de deputados e vereadores. Então, acho que a gente, como movimento, está querendo realmente impactar de forma política, não necessariamente partidária. Eu acho que já que a gente está aqui no momento de realmente falar algo e abrir a nossa voz, muito de movimentar também nossos vereadores, os nossos deputados, todas as questões políticas que possam realmente impactar e vir até nós e também ouvir as nossas indignações, sabe? E, aliás, os políticos agora não podem fechar os olhos de jeito nenhum. Eles têm a obrigação de estar na linha de frente junto com a gurizada aqui, ó. Exatamente. Correto? Então, fica muito esse questionamento. Gostaria também muito de agradecer o momento, a abertura que a gente teve aqui. Vocês não vieram antes porque não quiseram. Exatamente, mas vamos ver, quem sabe agora, quem sabe a gente pode agora fazer. Agora que vocês aprenderam o caminho. Essa presença, exatamente. Vem embora. Então, com certeza vamos fazer mais desses momentos aqui. Lembrando que nós dois viemos aqui representando o movimento. A gente tem várias outras pessoas que poderiam com certeza vir falar e vão fazer essa presença aqui. E eu vou te pedir um favor para vocês dois. Claro. Espalhe lá no meio Olha, tem o programa do Elias Pavani lá na televisão e no rádio. E ele está de portas abertas para qualquer assunto. Vamos divergir aqui, traz 3, 4, 5 acadêmicos, sentamos aqui e vamos conversar, desde que a conversa seja produtiva e nós possamos ajudar os demais. Claro, muito obrigado por abrir espaço para nós. Vou ficar feliz de receber vocês. Eu acho que seria muito disso. Quem sabe a gente pode vir até às vezes trazer um conteúdo ou trazer alguma coisa assim. Vocês que sabem. Porque não várias dessas coisas que a gente cita, quando a gente fala de programa Futuris, quando a gente fala do PLOA, quando a gente fala de várias outras situações que acontecem, às vezes não é do entendimento muito global, até como você falou, para a comunidade, para todo mundo que está ouvindo a gente aqui, talvez não vai ficar muito fácil de entender. Porém, quando a gente vem aqui, talvez explica de uma forma muito mais clara, vai facilitar o entendimento e vai fazer com que... Vocês não falaram agora combater com conhecimento. Exatamente. Então, usar a mídia, você tem que fazer redes sociais, rádio, TV, o que você tiver de portas abertas e espaços, ocupem, que é exatamente para socializar e as pessoas entenderem o que vocês fazem verdadeiramente lá. Claro, a gente vê a sociedade de várias maneiras, né? Não só fisicamente, por meio de mídias.
Luiz André, foi um prazer em recebê-lo aí. Pô, eu que agradeço, Elias. Muito obrigado por abrir esse espaço. Vamos divulgar a nossos colegas e certamente nos faremos presente mais vezes aqui. Quantos aninhos você tem? Eu tenho 19 anos. Então é jovem, dá tempo de rever algumas coisas errôneas na sua vida. Troca de time. Tá certo? Dá tempo ainda. E o Vitor, volte sempre. Bom, muito obrigado, fico muito feliz realmente pelo Quantos convite. anos? Tenho 20 anos. Viu? Tudo piazada. Exatamente, tudo piazada, exatamente. Mas eu acho que esse é o legal da universidade, sabe? A gente tem realmente um ambiente totalmente plural, um ambiente onde a gente vai construindo, se desenvolvendo, e a gente vai poder ter a oportunidade de estar falando aqui com você e principalmente estar podendo honrar realmente a camiseta e a nossa universidade como um todo, sabe? E agora fica o convite para você também, quando quiser conhecer a nossa universidade. Eu quero ver se eu arrumo um de 1,50 o almoço, né? Essa é uma boa também. Tô dentro. Um abraço, vai dar tudo certo, rapaziada. Excelente. Esperamos. Vai dar tudo E certo. Forte abraço. ressaltando o convite à comunidade para que chegue lá na UFSC, estaremos de porta aberta para vocês. Exato. Com diversas atividades. Sigam a nossa rede social, UFSC, Comunica UFSC Aru, e além disso, participem dos nossos eventos e cheguem lá.